Meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo tranquilo, que a paz do nosso Senhor esteja em vossos corações. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre blasfêmia contra o Espírito Santo. As pessoas têm um pouco de receio de falar sobre esse assunto, porque é um assunto meio complexo. Mas hoje eu gostaria de explanar um pouquinho sobre esse assunto. Mas antes de mais nada eu quero fazer a leitura do texto bíblico, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 12, a partir do versículo de número 22. Se vocês têm um pouquinho de paciência, eu vou ler aqui o texto e logo após a gente entra aqui numa explanação um pouquinho sobre esse assunto. Diz assim: Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou. Passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: É este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: Este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se eu, porém, expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saquear a casa. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no mundo no porvir. Meus queridos, para eu explicar para vocês um pouquinho sobre isso aqui, eu quero falar sobre 3 tipos de pessoas. Existe o ignorante, aquele que fala na sua ignorância. Existe o ingênuo, que ele fala pela sua ingenuidade. E existe o maldoso, que sabe do que está falando e fala com a sua maldade. E eu fiz essa introdução para falar um pouquinho sobre o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, se é possível alguém cometer esse pecado, se isso é possível, quem é que comete, se alguém já cometeu. Então vamos aqui deixar claro o que isso significa na realidade. Jesus opera um milagre e esse milagre ele expulsa demônios. Era muito comum no ministério de Jesus, tanto que ele disse que veio para desfazer as obras do diabo. Era muito comum no ministério de Jesus ele expulsar demônios. Só que quando ele expulsa demônio diante de uma elite religiosa da época, essa elite coloca em xeque, em dúvida, aquele milagre que Jesus acabou de fazer. Só que quando eles colocam em xeque, não é simplesmente dizer que não acredita ou que é mentira. O que eles fazem é comparar as obras de Deus, dizendo que Jesus praticava essas obras usando um demônio para expulsar o outro. A primeira coisa que Jesus deixa claro, e é bom que a gente fique ciente disso, que Satanás não expulsa Satanás. Reino dividido contra si próprio, segundo Jesus, não pode ficar de pé. Então está descartada essa hipótese de que alguém pode expulsar um demônio usando um outro demônio. O reino das trevas, diferentemente do que as pessoas acreditam, eu conheço muitas pessoas que acham que o reino das trevas é uma bagunça. Mas pense comigo, se eles fossem bagunçados e desorganizados, eles seriam presas fáceis. O reino das trevas só é um reino forte porque ele é organizado. Então Jesus deixa claro aqui que todas as vezes que a gente quer algo que seja forte, que seja sustentável, que tenha base,
Isso precisa ter uma organização. Então, sem organização, não é possível nada ficar de pé. Então, Jesus primeiro deixa claro que se Satanás expulsa Satanás, o seu reino não pode ficar de pé. Mas se ele expulsa Satanás pelo Espírito de Deus, logo o reino de Deus é chegado aos homens. Então, o que seria uma blasfêmia contra o Espírito Santo? Meus queridos, a gente vem pregando o Evangelho há muitos anos e a gente diz que não existe pecado que Deus não perdoe. E eu continuo afirmando que isso é verdade. Todo pecado Deus perdoa. Agora, mas quando Jesus se refere a dizer que todos que blasfemam, todo pecado que se for cometido, os homens cometerem até contra o filho ou contra o pai, isso lhe será perdoado. Mas quando você blasfemar contra o Espírito Santo, isso não tem perdão. Então, eu quero começar na introdução que eu disse. Conheço muitas pessoas que perderam a paz. E essas pessoas perderam a paz porque elas pensaram que blasfemar contra o Espírito Santo é dizer qualquer palavra contrária. É, por exemplo, xingar o Espírito Santo de alguma coisa. Ou pensar alguma coisa sobre o Espírito Santo e logo no seu coração falta paz, porque ele acha que naquele momento ele blasfemou contra o Espírito Santo. Mas eu quero começar a minha introdução dizendo que pessoas vão começar pelas ignorantes. Deus leva sempre em consideração o conhecimento que o ser humano adquiriu. Então, um ignorante, quando fala na sua ignorância, embora é ruim ouvir alguém ignorante falando, não seria esse tipo de gente que blasfemaria contra o Espírito Santo. Por quê? Porque ele está falando de coisas que ele não sabe. Então ele é um ser ignorante. Então aquilo que ele fala, embora seja ruim, Deus não levaria em consideração. Então a primeira coisa que eu quero dizer para vocês aqui é que o ignorante não consegue blasfemar contra o Espírito Santo. Porque ele não tem conhecimento nem daquilo que ele fala. Segundo tipo de pessoa que eu falei, que é o ingênuo. O ingênuo, minha gente, esse menos. Porque para blasfemar contra o Espírito Santo, você vai ter que entrar na terceira classe de pessoas. Então, o ingênuo é aquele que acha que por qualquer coisa, no pensamento, na fala, na atitude, ele pode ter blasfemado contra o Espírito Santo. Não, esse também não blasfema contra o Espírito Santo. O que blasfema contra o Espírito Santo é a terceira classe de pessoas, que é aquele que ele tem o conhecimento, mas o seu coração é mau. Porque quando Jesus se refere a esse pecado, ele está falando de uma elite religiosa que sabe que Jesus é o enviado de Deus. Eles sabem sim, pelas obras que ele pratica, que ele faz esses milagres, que ele expulsa demônios pelo dedo de Deus, usando o poder do Espírito. Mas quando o coração do homem é mau a esse ponto, eles na sua maldade, sabendo exatamente o que estão dizendo, convictos, mesmo assim, eles falam. E é quando Jesus alerta esses homens, dizendo: vocês tomem cuidado, porque vocês na sua maldade extrema, meus amigos, o que existe de religioso mal, inclusive esses religiosos manipulam pessoas. E se tem pessoas por aí que hoje sofrem sem saber, oh meu Deus, eu blasfemei, não blasfemei, é esse religioso mal que coloca esse peso sobre as costas do outro. Então, quem é que pode blasfemar contra o Espírito Santo? É alguém que já está no mundo religioso, alguém que conhece as Escrituras, como era o fariseu. Ele era conhecedor da lei. Não é à toa que ele era chamado de doutores da lei.
ao ponto de Jesus dizer que na cadeira de Moisés se assentavam os fariseus. Então é dessa elite religiosa que Jesus está falando. Eles sabem exatamente o que estão dizendo e dizem para atacar a pessoa de Jesus, mas dizem com uma covardia tão grande, tão profunda, ao ponto de comparar as obras do Espírito com as obras do diabo. Esse cara, essa pessoa, esse ser blasfema contra o Espírito Santo. E quando Jesus diz que esse pecado não tem perdão, não é porque Deus não pode perdoar. Repito, não existe pecado que Deus não perdoe. É que quando um ser humano chega nesse nível de maldade, ao ponto de ele estar percebendo, ele tem todo o discernimento de que aquela obra é obra do Espírito, aquela obra é obra de Deus, e mesmo assim ele abre a sua boca para proferir e comparar com as obras do diabo, esse ser blasfema contra o Espírito Santo. Então eu quero dizer para você que está me ouvindo, saiba de uma coisa: tem muita gente que não tem nenhuma condição de blasfemar contra o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque você é bom, o seu coração é bom. Você ama a Deus. Você quer estar na presença de Deus. E eu quero te tranquilizar dizendo: fique tranquilo. Blasfema contra o Espírito Santo só pode ser cometido por um tipo de pessoa. E esse tipo de pessoa normalmente é uma pessoa religiosa. É aqueles que, mesmo tendo todo o conhecimento de Deus, da verdade, do Espírito, ele compara. Porque, minha gente, eu quero terminar dizendo para vocês: quem, em sua sã consciência, olha para Jesus, o Filho de Deus, cheio de poder, de misericórdia, de bondade, cheio de amor, cheio de Deus, cheio de luzes. Como que você olha para um ser como esse e você compara a obra desse ser com a obra, como eles disseram, de Beelzebul, o maioral dos demônios? Isso é impossível. Só pode fazer uma afirmação dessa quando o seu coração já regrediu a um nível de maldade tão baixa, que Jesus está dizendo: olha, com esse nível de maldade que você chegou, ao ponto de comparar Jesus com Beelzebul, esse caminho é um caminho sem volta. Não há volta. Então não é um pecado para, desculpa a expressão aqui, para qualquer um. É para quem quer cometer esse tipo de pecado. Então não permita apenas que nunca o seu coração alcance o nível de maldade a esse ponto. Então, encerrando, durma em paz, fique tranquilo. Não é o que você pensa, não é o que vem no seu pensamento, ou muito menos se você diz qualquer tipo de palavra contra Deus, ou contra Jesus, ou contra o Espírito Santo. É o nível de maldade que alguém pode chegar. E esse nível de maldade é um nível tão baixo que Jesus disse que ele não tem volta. Tá bom, meus queridos? Espero ter esclarecido aqui você sobre esse assunto, e desde já eu peço que você fortaleça o meu trabalho. Se inscreva no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, tá bom? Ative o sininho. E se você gostar, compartilhe com outras pessoas, tá bom? Para que essa mensagem também alcance o coração de mais pessoas. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado.